Olá, sejam bem-vindos ao Historicorum, o seu canal de conhecimentos e de conteúdos de história. Vamos seguir então com o nosso próximo conteúdo. Vamos trabalhar agora com a Revolução Francesa e seus desdobramentos. No século XVIII, a França vivia no Antigo Regime, período histórico da Europa em que grande parte do que era feito culturalmente estava ligado à Igreja. Na política, o rei francês comanda as cidades com poder sobre tudo, o chamado absolutismo, e essa cidade era dividida entre o primeiro estado, que era o clero, segundo estado, que eram os nobres, e terceiro estado, que eram camponeses, burgueses e artesãos. Então já vimos ali um pouco sobre o que era o antigo regime, né, em outros conteúdos, mas nesse período, então, a França vivia esse chamado período do antigo regime, em que a cultura era muito ligada à religião e à igreja católica, a política era um rei que comandava tudo de forma solitária e sozinha, né? E as classes sociais divididas, bem divididas, né? Entre nobres, clero e o resto da população, que eram burgueses, camponeses e trabalhadores das cidades, de artesãos, né? Da outra vez também já trouxe essa imagem aqui, né? Mas só para lembrar que é o rei, né, como figura central. Todas as flechas apontam para o rei, onde o dinheiro vai, o poder vai, tudo vem do rei, né? E igreja e nobreza feudal, os nobres, apoiavam e sustentavam o rei e recebiam dinheiro do governo. A renda do Estado é dinheiro do governo. O burguês apoiava o rei também, mas pagava os impostos, né? E artesãos e camponeses eram submissos ao rei e pagavam impostos ao rei também. E, além disso, o artesão era explorado ainda pelo burguês. Então, todos esses desenhos aqui mostram como era o governo na França, lá no Antigo Regime. Na França, o primeiro estado era composto pelo alto clero, que são os religiosos ligados a famílias nobres, e baixo clero, que é religiosos não nobres, que totalizavam apenas 0,5% da população da França. O primeiro estado era composto então por os membros da igreja, o clero, o alto clero e o baixo clero. O alto clero eram os religiosos mais importantes, geralmente eram descendentes de nobres, próximos a nobres, então eles tinham cargos importantes na igreja. Eles tinham uma renda maior na igreja. Os outros, então, seriam os religiosos que não estavam ligados aos nobres, né? Eram os padres, bispos, né, e monges que estavam mais na linha de baixo. E isso era só 0,5% da população, então muito poucas pessoas. O segundo estado era composto pela nobreza, que são os donos das terras, e familiares do rei, que totalizavam apenas 1,5% da população da França. Então, nobres que eram os donos das terras e os familiares, descendentes, parentes do rei, esses eram apenas 1,5% da população da França. Então, tinha 0,5% do clero, 1,5% dos nobres. Então, aonde estávamos 98% da população da França, a maioria das pessoas? Então, estavam no terceiro estado. O terceiro estado era composto pela alta burguesia, que são os burgueses donos de bancos e grandes companhias, que eram as pessoas que tinham mais riquezas, né? A baixa burguesia, que eram comerciantes de lojas com renda menor, camponeses, que eram os trabalhadores rurais, e os sans-culottes, que eram os trabalhadores das cidades e artesãos, que totalizavam 98% da população da França. Então, a maioria das pessoas na França eram ou burgueses, ou camponeses, ou os sans-culottes. Sans-culottes eram os artesãos, né? Sans-culottes precisavam as calças, né? Sem culottes, sans-culottes, que seriam calças mais curtas, que não eram calças dos nobres. Os nobres usavam calças diferentes, por isso que eles eram chamados de sans-culottes, que seriam sem culottes, né? Aqui nós temos uma pirâmide social que mostra como eram as classes, né? Então nós temos ali o rei como figura do topo, né, da pirâmide, o primeiro estado, que são o alto clero e o baixo clero, mais ou menos 120 mil pessoas. Nós temos também o segundo estado, que é a nobreza de sangue e nobreza de espada, que seriam os nobres e os parentes do rei, né, os nobres donos de terra e tudo mais. Esses representam 350 mil pessoas. E embaixo nós temos o terceiro estado, que é a burguesia, o povo, né, que os sans-culottes e os camponeses. Esses são 24 milhões de pessoas. Então, um número bem grande. E ali em cima, do ladinho, ó, pode ver que segundo estado, primeiro estado e rei tinham privilégios tributários e jurídicos. O que é isso?
privilégio tributário é não pagar impostos. Então, o primeiro estado e o segundo estado não pagavam impostos. E privilégios jurídicos, que é o quê? Também não poderiam ser presos, também tinham alguns problemas, questões que eles não eram responsabilizados. Se acontecesse algum tipo de coisa, eles não eram julgados e nem nada. E eram várias vantagens que eles tinham nesse período. A população da França aumentou muito nesse período e a produção de alimentos diminuiu. Então nós temos um problema que é muita gente para pouca comida. A França participou de conflitos com outros países e havia tido muitos gastos, pois os nobres e o rei demonstravam muito luxo e esbanjavam dinheiro pago pelos impostos do terceiro estado. Então, a França se envolveu em alguns conflitos, como a Guerra dos 7 Anos, né, e a independência dos Estados Unidos também, e, em contrapartida, os nobres gastavam muito dinheiro na construção de palácios, gastavam dinheiro com outras coisas, esbanjando em alimentação, em festas luxuosas, em roupas, e tudo isso era pago com impostos da população. Aí nós temos uma crise, que é o quê? Tem bastante gente, não tem comida e não tem dinheiro. O que se faz? Então, para tentar minimizar essa crise, o governo propôs a criação de mais impostos e obrigar o primeiro e segundo estado a pagarem impostos também. Então, o governo tentou obrigar o primeiro e segundo estado a pagar impostos e também aumentar os impostos, que já eram bem altos. Porém, por pressão de nobres e do clero, esses estados continuam sem pagar os impostos. Então, por pressão do primeiro e segundo estado, o rei recua e continua só pagando impostos o terceiro estado. O governo francês, então, convoca a Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião para tomar decisões políticas. Então, o rei, para tentar ser mais democrático, ele faz essa assembleia, convoca os estados para participarem da assembleia e poderem votar e tomar essa decisão em conjunto, né, de forma mais democrática. Não é bem democrática, mas tentar, né? As leis eram propostas e cada estado tinha direito a um voto. Seriam 3 votos por proposta. Mas o terceiro estado não concordava com isso, queria votação individual. Então, a ideia era a seguinte: o rei propunha uma solução para os problemas e aí entravam-se em votação. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado e o segundo estado geralmente votavam juntos. Então eram 2 votos contra um do terceiro estado. Então dificilmente o terceiro estado ia ganhar alguma coisa. Aqui tem uma imagem de como era o Palácio de Versalhes, né? Olha como gigantesco ele era e como existiam várias pessoas também, né, nessas assembleias. Né? Os Estados Gerais eram compostos por 569 representantes do primeiro e segundo estado e 578 representantes do terceiro estado. Então, o primeiro e segundo estado eram a minoria da população, mas tinham tantos representantes quanto a maioria que era o terceiro estado. Mas o terceiro estado queria votação por cabeça, ou votação individual, ou seja, um voto para cada pessoa que estava ali, não por estado. Então, se fosse um voto individual, as propostas que o terceiro estado tinha ou que o rei tinha para beneficiar o terceiro estado seriam aprovadas. Então, para acabar com a discussão, o rei encerra a assembleia. Mas o terceiro estado se reúne dentro do palácio e começa a construir a nova Constituição da França. A Constituição é a lei maior do país, né? Sem a participação do rei, dos nobres e do clero. Então, o terceiro estado fica muito indignado com tudo isso e se reúne dentro do próprio palácio e começa a escrever uma nova lei para a França. E essa lei ela tinha mais benefícios ao terceiro estado. Ela beneficiaria o terceiro estado e o primeiro e o segundo estado estariam de fora dessa lei. Essa era a ideia. O rei fica indignado, manda prender os representantes do terceiro estado como uma forma de repressão. A população em geral da França se revolta. Então a maioria da população da França fica muito revoltada com isso e consegue perceber ali que o rei estava abusando do seu poder e prejudicando a população. Então aqui eu trouxe 2 imagens para a gente trabalhar. A primeira imagem é: veja a pintura Abertura da Assembleia dos Estados Gerais em Versalhes, em 5 de maio de 1789. Você pode ver ali que temos lá em cima a figura do rei, né, sentado no trono, e aqui embaixo nós temos os políticos, né? Então à esquerda nós temos os políticos que representam do clero, né? Podem ver com as roupas, as roupas vermelha, roxa, o chapéu, né, característico da Igreja Católica. Lá no fundo, à direita, nós temos os nobres, né, também vestidos com roupas mais bem arrumadas e tudo mais. E nós temos aqui embaixo, no canto direito, nós temos os
terceiro estado, né? Com roupas mais escuras, personagens com não tanto luxo assim, né? Então essa é uma imagem que mostra o primeiro, segundo e terceiro estado na Assembleia dos Estados Gerais. Com relação dessa imagem com essa imagem, que é a fotografia do plenário no Senado durante a sessão do Congresso Nacional de 2017. Então aqui nós temos o Congresso Nacional, né, composto pelo Senado e pela Câmara de Deputados de 2017. Qual é a relação que tem as duas imagens? Bom, as duas imagens são muito parecidas, né? Elas mostram uma organização e uma assembleia para decidir coisas, né? Só que uma foi na França, no século XVIII, e a outra é aqui no século XXI, no Brasil. Mas essa questão política de assembleias ela é muito presente nos dois casos, né? O Congresso é composto pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Senadores e deputados federais são eleitos de 4 em 4 anos. Se um projeto de lei começa na Câmara e é aprovado, ele tem que passar pelo Senado. Depois disso, segue para a sanção, que é a aprovação presidencial. O inverso também pode acontecer. Então, se a Câmara de Deputados ela cria uma lei, essa lei vai para o Senado para ser aprovada ou não. E depois de aprovada, ela vai para o presidente para ele sancionar, que é aprovar, né? E também acontece o inverso, que é o quê? Se o Senado cria uma lei, essa lei ela vai para a Câmara de Deputados e aí, se ela for aprovada, ela vai para o presidente sancionar. Então o presidente é a última etapa para aprovar ou reprovar uma lei. Deputados e senadores se reúnem no Congresso devido a decisões importantes. Então, quando é uma decisão muito importante, quando é algo que é bem relevante, esses dois se reúnem para tomar decisões até em conjunto. Então, pois bem, em 14 de julho de 1789 aconteceu a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão política. Todos os opositores do rei eram presos nesse local. A libertação desses presos era um símbolo de enfrentamento ao governo da França. Então o rei, como ele era absolutista, ele não aceitava que pessoas que não fossem contrárias ao que ele pregava, ele mandava prender esses seus opositores. Quem era contra ele, ele mandava prender. E aí, como o povo se revoltou com o rei, ficou muito indignado, foi lá na prisão e soltou os presos políticos que tinham na prisão para que fosse um símbolo de insatisfação com o governo. Isso marca o início da Revolução Francesa. Nobres e membros do clero tentam fugir da França, inclusive o rei Luís XVI, mas ele é capturado e condenado à morte por traição. O rei e muitos nobres foram executados pela guilhotina. Então, mesmo com os nobres e o clero vendo que a coisa tinha saído do controle, eles tentam fugir. O rei também tenta fugir, tenta atacar de novo a França para reconquistar a França, mas ele é capturado na fuga e ele é condenado à guilhotina, ou seja, a morte, decapitação, né? Com a morte do rei, a ideia de que o rei era o próprio Deus na Terra perde o sentido. Os franceses começam a perceber que não existe sentido para uma divisão de classes sociais. Então, o rei, ele tinha esse poder total, né? Porque ele era o representante de Deus na Terra. Deus é que queria que ele fosse o rei. Deus é que disse e indicou que ele fosse o rei, a sua linhagem real. Então, quando o rei morre, quando o rei faz coisas contra o povo, os franceses começam a perceber que, na verdade, o rei ele não é uma figura divina. Ele é uma pessoa normal, com erros e acertos. E, então, ele pode sim ser tirado do poder pelo povo, porque a vontade do povo era soberana nesse caso. Outra ideia também é que não existia mais divisão entre nobres, clero e o povo. Na verdade, todos eram iguais. Não tem sentido de ter uma divisão de classes. Não deveria ser uma ideia religiosa. Classes sociais, elas não deveriam existir diferenças entre essas classes, né? Para quem não conhece, essa é a guilhotina, né? Seria uma ilustração de como seria a guilhotina. Você é condenado à morte, né? E aí o carrasco ele vai puxar a cordinha e vai soltar a lâmina que vai decapitar, né? Decapitar é perder a cabeça. O rei é decapitado, temos um novo governo para a França, né? Um governo agora que o terceiro estado que comandaria. Com o novo governo, tem-se uma grande participação do terceiro estado na política, através das convenções nacionais. Dentro desse grupo, haviam partidos políticos com destaque para os girondinos e jacobinos. Os girondinos, que era composto pela alta burguesia, defendia a não participação do governo na economia. Eles ficavam na direita. E os jacobinos, compostos pela baixa burguesia e trabalhadores, defendia apoio às classes mais pobres, ficavam na esquerda. Dessa formação na Convenção Nacional é que nós temos o termo direita e o termo esquerda. Às vezes a gente vê na televisão o que é direita, o que é esquerda. Então, a direita são os girondinos, são aquelas pessoas
que defendiam a ideia de que as grandes empresas, as grandes companhias é que deviam tocar a economia, sem que o governo interferisse na economia de forma alguma. Era uma ideia de beneficiar mais os grandes comerciantes, os grandes burgueses, os grandes bancos e empresários. E os jacobinos eram a baixa burguesia, aquelas pessoas que têm problemas e dificuldades, que não têm tanta riqueza assim. E eles queriam que o governo ajudasse e protegesse mais essas pessoas carentes e pobres, com programas sociais para beneficiar essas pessoas que eram mais pobres e mais carentes e precisavam de mais ajuda. Então eles ficavam à esquerda. Por isso nós usamos o termo direita e esquerda. A partir de então, girondinos e jacobinos começam a disputar o poder na França. Então existe uma série de sucessões. Os girondinos entram no poder, os jacobinos depois assumem, depois votam os girondinos e assim por diante. Eles ficam revezando. Quando um grupo subia ao poder, começava a perseguir e prejudicar o outro grupo, gerando vários conflitos. Então eles subiam no poder, perseguia o outro subia no poder, perseguia aquele anterior e assim por diante. Aí, no exército francês, surge a figura de um Napoleão Bonaparte, um ótimo estrategista que é convidado a participar do governo. Mas em um golpe político, 18 bimário, Napoleão assume o governo sozinho e de forma rígida e autoritária, não aceitando oposição. Então, surgiu a figura de Napoleão Bonaparte, que era um excelente estrategista militar, tinha várias ideias e várias concepções de poder e tudo mais, e aí ele é convidado a participar da política. Mas, numa manobra que ele faz, que acontece que é o golpe do 18 Brumário, ele tira o poder que tinha do governo, do diretório, do governo francês, e ele assume sozinho, não aceitando nenhum tipo de autoridade maior que ele, não aceitando nenhum tipo de comissão ou grupo, ele mandaria sozinho e resolveria o problema e as crises da França. Então, essa aqui é a imagem de Napoleão. Né? Napoleão ficou bem famoso por suas imagens e por aparecer sempre com poses de autoridade, para mostrar o seu poder, sempre com roupas militares, a cavalo. Com isso a gente encerra o nosso conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.